Acendeu. Glória a Deus, amém? O Senhor é bom, a sua palavra dura para sempre. Glória a Deus. Pode sentar-se. Cinco para as 8. Bom, gente, nós estávamos dando os estudos do arrebatamento, né? Semana passada falamos sobre o julgamento. Bema, Bigode estava aqui, não foi? Tá, na igreja está apurando, foi que a gente mandou, não foi? Mas você pode ir lá no YouTube, está gravado, viu? Quem não estava, vai lá no YouTube, lá está a gravação, você pega para olhar e estudar. Né? E aí nós falamos sobre o julgamento de Deus. Levante, pode sentar-se. Nos últimos tempos, depois do arrebatamento da igreja, né? Vai haver o julgamento lá na glória. Depois do julgamento, nós teremos a ceia do Cordeiro. Isso tudo são eventos futuristas, gente. Que muitas vezes você não consegue captar e entender essas coisas. Quando Deus fala em Hebreus e Abacuque que o meu justo viverá pela fé, está falando disso, de confiança. E você crê em Deus ou não crê? A vida com Deus é uma vida de crer. Você não precisa ver para crer. Você tem que crer para ver. Em nenhum momento Deus, ele tenta convencer você, nem a mim, pelo que a gente vê. Ele sempre nos chama para uma vida de confiança e de fé. Se você prestar bem atenção, você olhando para Adão e Eva. Por que Adão e Eva pecaram? Porque não tiveram fé. Mas fé, não foi claro, foi desobediência. Toda desobediência é um ato de incredulidade. Toda desobediência é um ato de incredulidade. Então eles não confiaram que a palavra que Deus deu a eles, no dia que tocar desse fruto, vocês vão morrer. Então eles não acreditaram. Na verdade, eles não confiaram que Deus estava falando uma verdade. Aí eles tiveram que ver para crer. Só que já era tarde demais. Então, é dessa maneira que Deus nos chama para uma vida com Ele. É uma vida não de crer, de ver para crer, mas de crer para ver. Então a gente pergunta, como é que vai ser o cristianismo? Né? Tá bem? Ou você é daquele que sempre quer ver para acreditar? Lembra de Tomé? Disse assim para o Senhor: se eu não tocar nas suas feridas, não foi? Ele falou, se eu não tocar nas suas feridas, não lá botar o dedo, de maneira nenhuma eu vou o quê? Acreditar. Ele falou isso, não foi? De maneira nenhuma eu vou crer. Aí na próxima, isso foi na primeira aparição de Jesus aos apóstolos, né? E Tomé não estava presente. Na segunda vez que Jesus apareceu, né? Aí eles estavam juntos, Jesus já foi entrando no lugar onde eles estavam, e já foi falando com Tomé, Tomé, vem cá. Foi o primeiro que ele falou. Foi logo dissipando a incredulidade. Vem cá, Tomé. Bota a tua mão aqui do lado, bota aqui, ó, tá vendo aqui, ó, bota aqui a mão. E Tomé disse, Deus meu, Senhor meu, não foi?
E Jesus disse o quê? Porque vistes, creste. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então você é um bem-aventurado, porque você não viu e você crê. Então o chamamento de Deus para a sua igreja é para viver em confiança. Viver em confiança, não ser imediatista. Não querer prova para tudo. Ah, só faço se Deus fizer isso, eu faço. Deus fizer isso, eu faço. Ah, mas eu vou orar aqui, mas se Deus fizer isso, eu faço. Não viva assim. Mas Gideão orou lá sobre aquele ovelhozinho e da chuva que caía fora, que caía depois do ovel, do orvalho. Aquilo foi da velha aliança, irmão. Aí não precisa disso. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem o Espírito Santo que habita em você, que clama no seu coração, Abba Pai, que está falando com você é filho de Deus, que direciona você em todas as coisas. Então você não precisa de provas. O Espírito de Deus te condiciona a uma vida de fé. Ele te leva a uma vida de confiança. E foi para isso que ele foi dado. Aquelas pessoas já estão fora da aliança, da nova aliança, na velha aliança. Eles não tinham o Espírito Santo dentro dele. Você tem o Espírito de Deus. Então não ande, fique fazendo prova atrás de prova, prova atrás de prova, que não vai dar certo. Confie na voz que Deus tem falado com você. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito. Você está andando em pecado? Está andando errado? Está andando desordenadamente? E qual é o problema? Ouça a voz do Espírito. Está andando com Deus? Então o Espírito de Deus, Ele ministrará na sua vida. Confie. A Bíblia diz que Ele ensina o caminho que você deve seguir. Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo, que Ele nos guiaria em quê? Em toda a verdade, irmãos. Por isso que Ele diz, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então tem coisas que é Deus falando com você. E quando Ele falar, não endureça o coração. O Espírito Santo não te guia de fora, te guia de dentro, está dentro de você. Você é dele, você pertence a Ele. Deus é o dono da sua vida, a não ser que você não queira dar. Você consegue entender isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João. João capítulo 3. O versículo 16 em diante. É muito conhecido nosso, não é? Você pode ficar sentado, não precisa se levantar. E esse versículo diz assim, mas alguns outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas
do que a luz, porque as suas obras eram má. Amém? Que o Espírito de Deus nos abençoe com essa palavra e fale profundamente em cada coração, em nome de Jesus. Amém. O que eu vou falar com vocês hoje é a continuação do que eu venho pregando continuamente, para que traga sobre os nossos corações clareza da vida eterna. Se eu perguntar para você se você tem certeza que você é salvo, o que é que você me responderia? Não precisa falar. Mas hoje nós temos crentes que perguntam, você é salvo? Diz, não sei. Que não tem certeza da salvação. E quando você não tem certeza da salvação, você vive em confusão. Aí você já pergunta, estou fazendo o que na igreja? Por que eu estou aqui na igreja? Não é que eu quero adquirir a certeza da salvação. Eu quero adquirir a certeza. Será? Estou falando em confiança, mas tem pessoas que não têm convicção disso. Se eu disser a você que sua salvação foi programada desde a eternidade passada para você ser salvo ou ser perdido, aí que você não vai ter certeza de nada. Então, eu sou salvo ou serei perdido? Não sei. Se é uma coisa que está no coração de Deus, não está no meu coração. Então, por mais que eu me esforce para estar dentro da igreja, servindo ao Senhor, eu não posso ter uma certeza plena, convicta. Mas, pela fé, você pode ter. Se minha fé não for fé, for simplesmente um sentimento de positivismo. Sentimento, entendeu? Se não for fé, eu não tenho certeza das coisas. Eu nunca vou conseguir ter certeza de que Deus me escolheu, de que Deus me chamou. É por isso que a Bíblia, ela te dá a direção de você ir para a palavra, é que a palavra vai trazer clareza e certeza. Jesus exortando o povo, falando de examinar as Escrituras. Por que cuidar nela, ter o quê? A vida eterna, e são elas que testificam de mim. E Jesus, ele não está falando de alguém especial. Está falando para as pessoas que vão para a Escritura procurar a vida eterna. Deus, quando diz que Ele amou muito de tal maneira, Deus não está dizendo quem é Ele, nem quem não é. Não está dando satisfação a ninguém, está falando com o homem. Deus, esse Deus que você não sabe, você não conhece muitas vezes, que Ele não está aqui querendo provar para ninguém que Ele existe. A própria criação, ela manifesta a glória de Deus. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Como manifesta, irmão? Só em você, é na contemplação? Não, irmão. Os céus e a terra são repletos de leis físicas, matemáticas. Umas já foram descobertas, mas deve ter milhões aí que nunca foram descobertas. O mundo funciona dentro de uma lógica física e matemática. Isso quem fez foi Deus. Então você não pode ignorar a inteligência que você vê na harmonia do universo. Aquilo vem de alguém. Então Deus não se preocupa em provar nada disso para ninguém. Deixou aí. Então esse Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que amou o homem
de maneira incomparável, que não tinha como medir o tamanho desse amor, disse, tal maneira. Você não pode mensurar, você não pode entender a grandiosidade do amor de Deus pela sua vida. E ele fala tal maneira. João, ele é bem feliz quando ele fala desse amor incomparável. E esse amor incomparável por você. Muitas vezes por você que fica se maldizendo, por você que tem ódio de você, que não gosta de você, que diz que você é feio. Eu sou feio, eu sou feia, eu sou horrível, eu não valho nada, eu não consigo nada. Até, talvez não você, ou alguma pessoa falar isso de você, que você não vale nada, que você não presta, que você não vai dar para nada. Mas esse Deus acha você uma pessoa tão valiosa que Ele deu o Filho dele, Jesus, para morrer por você. Veja como você é valioso. Quantas pessoas dizem, na minha vida eu fiz tanta coisa que não presta, rapaz. Será que agora no fim da vida que Deus vai me querer? E eu acho que para mim não tem solução. Não tem solução, porque esse Deus que amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Filho dele, Jesus, para morrer pela sua vida. E o amor dele por você é incomparável. Ele só quer que você faça uma coisa, creia. Diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês entenderam o que eu falei? Para todo aquele que nele crê. Está falando de algum grupo aqui? Existe aqui um grupo especial predestinado para... Não. Todo aquele. A condicional é crer. Mas não existe um povo especial aqui que vai crer e vai ser salvo. Não. Todo aquele que nele crê. Até essa palavra, todo aquele que nele crê, dentro do original grego, não é nem crer e pronto. Não. Crer e continuar crendo. Então eu tenho que crer e continuar crendo. Está falando de perseverança. A salvação, irmão, vem para a sua vida como continuidade. Talvez alguém não concorde comigo, mas salvação se dá em 3 processos, sabia disso? 3 processos? É 3. E não se assuste. Justificação, santificação e glorificação. Justificação no momento que você aceita Jesus como Salvador. O ladrão da cruz. Você é justificado na hora. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado gratuitamente pela redenção que era no seu sangue. Olhe, você foi justificado. A morte de Jesus te inocentou. Deu para entender? Você, culpado, condenado, Jesus te inocentou. Só por você crer no sacrifício dele, você foi justificado. E se naquela hora que você bater e morrer lá, cidade de pé junto, você está salvo. É a justificação instantânea. Alguns teólogos chamam de santificação instantânea, na hora. Aí depois tem a santificação, a progressividade. A Bíblia diz, operai a vossa salvação com temor e tremor. Você está agora vivendo no caminho do Senhor. Quando você vem com Jesus, você foi justificado, existe a continuidade. Crer e continuar crendo. Esse continuar crendo é você continuar vivendo de acordo com o Evangelho. Vivendo de acordo com o Evangelho. Não tem esse negócio de você, nossa, Jesus, sou salvo para sempre, e estou até desobrigado de atender tudo aqui, de ver pela fé, porque eu já estou salvo. Mesmo que eu saia, eu vou ter que votar, porque eu já sou salvo, porque a salvação é tão poderosa, ela é tão grandiosa, que não vai me deixar de desviar nunca. Você está enganado.
Quando nasce, nesse mundo aqui, você come constantemente, não come? Você pode comer, acabou, está alimentado? Não, você tem que continuar se alimentando, comendo, vivendo para você viver. No Evangelho, a Bíblia fala de perseverança, de continuar no caminho. Mas vai para lá, para o Velho Testamento, e você vai ver. Quando Deus salvou o povo do Egito, o povo merecia ser salvo? Não, ele foi um ato da graça de Deus, do amor de Deus. Foi lá e salvou. Não foi? Salvou todo mundo. Quem prestava, quem não prestava, abrangeu todo mundo. Não foi? Venha como está. Chegou no Monte Sinai e Deus, venha como está, mas não continua como veio, não. Moisés sobe, tábua da lei está aqui. A vida é essa. Vai viver comigo assim. E quem não viveu por aquilo ali, foi excluído do povo. O povo salvo, o povo liberto com Deus. A diferença é que nós estamos na graça, irmão. O próprio sair do Egito, pegar as tábuas da lei do Monte Sinai e seguir no deserto, isso é uma simbologia da igreja. Saímos das mãos do diabo, fomos para Jesus, para o monte de Deus, pegamos a palavra, Paulo diz, habite ricamente a palavra de Deus em vós, meditar dela de dia e de noite, viver segundo a palavra, não é assim? Até ser introduzido na terra prometida. E nesse caminho do deserto, desse mundo que nós estamos vivendo, que simboliza o deserto, a caminhada, até entrar na terra prometida, muitos tombaram no deserto porque não perseveraram. A santificação é isso. Você é crente? Agora se santifique. Buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação, irmão? Santificação é cada dia você procurar viver com Deus, segundo a palavra de Deus. É você melhorar os seus caminhos com Deus. Mas como é que eu posso melhorar, bispo? Eu estou até fugindo um pouco do que estou pregando. Como é que eu posso melhorar os meus caminhos? Se eu não posso fazer nada se Deus não fizer, como é que eu posso me santificar se Deus não me santificar? Mas a Bíblia diz que buscai a paz e a santificação. Se a Bíblia diz que pode buscar, pode. Se Deus diz ser de santo, você pode ser santo. Mas em que é que eu posso contribuir com meu Deus? Você não pode usar nenhum agente externo para você, mundano do mundo aqui, para você santificar. Não toqueis, não useis, não façais, não pode usar brinco, aí não pode usar calça, aí não pode usar isso, tem que usar uma saia lá embaixo, e tem que amar aqui um coque, e não pode fazer esse corte do cabelo, e não pode fazer aquele outro no cabelo, e não pode pintar o cabelo, e não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Isso é santificação humana. Deus não está pedindo isso a você. O que Deus dá a você é direção. Quer ver uma direção? As mulheres se vistam com pudor. Acabou. Você tem o Espírito Santo na sua vida, mulher? Tem? Acabou. Vá lá para o Espírito. Ele fala no seu coração. Não quer pudor para você. Não precisa estar ninguém dizer para você que roupa você deve vestir, a tal roupa que você deve usar. Não. Tenha isso na sua mente. Você tem um Espírito. O Espírito fala com você. Eu não estou dizendo que sua igreja tem certos costumes humanos de orientar, é condenado. Não estou dizendo isso. O próprio Paulo tem uma parte da Bíblia que ele disse, esse não é o nosso costume. Então, existiam costumes.
Mas eu estou dizendo a você que você não precisa de policiamento. Você precisa de ouvir a voz de Deus, que você vai saber obedecer a Deus. Você precisa disso. Os homens também precisam ouvir a voz de Deus. Que roupa eu devo vestir? O que eu devo usar? Porque não é só a mulher, não, o homem também. Ouça a voz de Deus. O que é que Deus está falando com você? Então, esse tipo de salvação no costume, isso é humano. Mas Deus deu a você, a mim, a nós, a cada um de nós, sabe o quê? Ele deu a palavra dele. Deus te deu a palavra dele. Deus te deu o Espírito Santo na sua vida. Deus te deu uma arma chamada jejum. Deus te deu um instrumento poderoso chamado oração. São os instrumentos pelos quais Deus pode aperfeiçoar a sua vida. Então, logo, a santificação não é sua, é de Deus. Só que santificar você, santificação dá trabalho. Para Deus, não para você, porque você às vezes não aceita. O homem tem essa tendência de rebeldia a não aceitar essas coisas. Principalmente a geração de hoje, irmão. A geração de hoje, ela é muito falha nisso. Porque tem que se pregado aí nos púlpitos e na internet sobre a vida com Deus, hoje é uma coisa muito fácil, né? Eu posso fazer tudo o que eu quero e ser crente. Eu não entendo isso. Se a Bíblia diz que vós não sois de vós mesmos, como é que eu posso fazer tudo o que eu quero, se eu não sou meu? Onde está Deus? O conceito de pecado hoje foi super relativizado. Nem tudo é pecado. Aquilo que era pecado não é mais. O sujeito adulterou, ele cometeu falha espiritual. O jovem está fornicando, tendo sexo como solteiro. Isso é coisa de jovem, é uma falhazinha. Deus vai consertar. Deus melhora. É assim, irmão. A tolerância é muito grande. Isso tem manchado muito o Evangelho. A Bíblia diz que os fornicários não entraram no reino de Deus. Os adultos não entraram no reino de Deus. Como é que a gente pode tratar um tipo de uma situação que impede que o homem entre no reino como se fosse uma simples falha? E muitos hoje têm errado, aí basta chegar na igreja, faz uma oraçãozinha de pôr no nariz, bispo me perdoe, pastor me perdoe, está tudo bom, está tudo certo. Você pensa que é isso? E o estrago que fez social nas famílias, nas pessoas? E aí? Acha que Deus não vai cobrar? Vai lá para Davi, adulterou com Betseba. Não foi? Veio uma maldição, varreu a família dele. Durante anos. Mesmo Deus perdoando ele. Não foi? Salmo 51. Oh, Deus me perdoa, eu pequei contra ti. Deus perdoou. Mas a maldição varreu. É consequência do pecado. Foi assim? A filha morreu. O irmão estuprou a irmã. O outro irmão da irmã veio e matou o irmão. O irmão que matou o irmão, que estuprou a irmã, se rebelou contra Davi. Tomou o rei. Não foi assim? Olha aí a história que você vê. Tudo aquilo é consequência do pecado de Davi. Você vê como a gente pode tratar um pecado e veja como Deus trata. Então a santificação é progressiva. Vai. Perseverando no Senhor. Você é salvo, irmão. É salvo. Mas eu preguei sobre uma vez salvo para sempre, peguei aqui um dia desse. Que essa história não dá certo, não. Mas você tem tudo para ser salvo, para continuar na sua vida de salvo. Você tem tudo para isso. Deus te equipou. Deus te capacitou para isso.
A graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando toda a impiedade, olhe, e as concupiscências mundanas. Então, essa graça que é maravilhosa, que salva a pessoa, ela diz que você tem que renunciar à impiedade, à concupiscência mundana. Não é que Deus não vai fazer você renunciar, é você que tem que renunciar. Só que Deus, Ele capacita você se você ouvir a sua voz. E você tem experiência própria disso? Claro, todo mundo aqui tem. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você uma coisa que estava fazendo errada e você não ouviu a voz e quebrou a cara? Diga aí. Não precisa contar aqui, claro. Quantas decisões você tomou que não era para tomar, que o Espírito Santo disse, não faça isso, você fez, quebrou a cara? Quantas vezes? Mas se você ouvisse, você não quebraria a cara. Isso quer dizer o quê? Que você pode trabalhar em cooperação com Deus. Depende de você. Deus não vai impor em você algo. Deus não vai imputar em você uma santificação que você não queira. Não se preocupe se as pessoas não concordarem comigo não, gente. Eu prego isso já há mais de 30 anos. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. Esse Deus que não é nenhuma força cósmica, viu? Deus é uma força cósmica, é uma força ativa do universo. Não. Ele é Deus, é uma pessoa, personalidade, vontade, querer, sentimento. Por isso Ele ama a criatura que Ele fez e Ele criou com as suas mãos a criatura que mergulhou no pecado. Veja só, né? Por que Deus deixou o homem pecar? Deus fez o homem para pecar, foi? Parece até que Deus fez o homem para pecar, né? É como se Deus estivesse brincando com aqueles deuses do Olimpo, né? Que basta ser aquele filme grego, né? Perseu, você vai ver. Os deuses, né, do Olimpo brincam com os seres humanos. Mas Deus não fez o homem pecar. Mas Deus sabia como pecar? Claro que sabia. E por que Deus fez? Porque Deus queria que o homem o amasse de livre e espontânea vontade. Imagine o sujeito casando com a mulher robô. Passou até um filme desse aí, né? De inteligência artificial. Você programar um robô para te amar. Tem filme assim já. Programa a pessoa para se amar. Para amar, não, você vai me amar, vai dizer que me ama. O robô diz que ama tudo. A pessoa fica satisfeita, né? Mas ser uma pessoa que, o ser humano, para ele amar, ele tem que ser voluntário. Eu te amo, não te amo. Não é assim? É assim. É assim que todo homem gosta, toda mulher gosta. Que as pessoas sejam voluntárias a declarar o amor dele. Um dia a gente fez um encontro de casais. Acampamento de casais, tem mais ou menos 15 anos. Teve muitos outros depois desse, que a gente trabalha muito com casais aqui na igreja, né? Mas esse casal especialmente, a gente fez uma dinâmica de onde o marido e a mulher se abrissem um para o outro, assim, publicamente, sentimentalmente com o outro. E um dos nossos casais que estavam ali, o marido chegou à mulher e disse assim, ele declarou que amava a mulher profundamente ali. Foi muito lindo. Você sabe o que foi que ela falou? Ela publicamente também confessou. Disse, que coisa linda. Você nunca me disse que me ama publicamente. E ela achou lindo e maravilhoso. Ela saiu dali, ó, pisando nas nuvens. Porque o marido dela disse que amava publicamente. Isso chama-se voluntariedade. A lei da voluntariedade. Um grande filósofo falou um dia
que a maior força de uma pessoa que crê em Deus é a crença voluntária. Ele crê porque ele crê. Voluntário, eu creio. Ele é voluntário. E é isso que Deus quer, voluntariedade. Por amor ao mundo, Deus enviou o seu Filho com o único objetivo: salvar a sua vida e a minha. Teve outro? Salvar. O objetivo de Deus central é salvar. Agora, claro, a Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Tudo isso é consequência do objetivo principal, que é salvar o homem e libertar das mãos de Satanás e reconduzir o homem de novo a Deus. Foi por isso que Jesus veio. Para quê? Para salvar você. E qual a condição imposta por Deus para que o homem receba essa salvação, essa regeneração? Deus impôs uma condição. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a condição que Deus estabelece é que o homem creia. Para todo aquele que nele crê. Para todo aquele. Esse aquele não quer dizer que é um grupo exclusivo, gente. Eu estou dizendo, é todo aquele que voluntariamente crê. E outra coisa eu vou dizer, Deus não escolheu um grupo que vai crer não, viu? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que condição maravilhosa, só você crer. Então Deus trabalha muito com a confiança do ser humano. Aí eu sei que as pessoas dizem, mas o homem não tem condições de crer em Deus, o homem não tem condições de fluir nada de bom. A Bíblia não me ensina isso. A Bíblia diz que Jesus disse: se vocês são maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então isso derruba aquela doutrina da aprovação total. Então eu posso gerar uma coisa de bom. Não vou ser salvo por isso. Mas no meu coração, no coração do homem maligno, perverso, que não vale nada, existem resquícios da justiça de Deus. Por quê? Porque o homem veio de Deus. Vai ser salvo por isso? Hipótese alguma. Mas está lá. O que é que justifica 4 homens descendo um paralítico pela corda numa casa para ele ser curado? Que ato de bondade é esse? E esses homens não tinham seus pecados perdoados. E Jesus disse: homens, perdoados estão os seus pecados. O texto é claro. Só não enxerga quem não quer. Aquilo era um ato de bondade. Cornélio, que dava esmolas, orava, jejuava, mais do que os crentes, né? E Deus deu para Cornélio e falou: olha, esse rapaz tem um futuro. E manda um anjo falar com Cornélio. Diz: olha, irmão, olha Cornélio. Cornélio é ímpio, gente. Não é crente. Se morresse, ia para o inferno. E Deus mandou um anjo falar com Cornélio. Está entendido, né? Cornélio é ímpio, gente. Jejuava e orava. E Deus ouvia. Como é? A Bíblia diz, assim falou o cego, né? Para os escribas e fariseus: Deus não ouve a pecador, mas ele fortemente a esse Deus ouve. Era o caso de Cornélio. E Deus mandou nos falar com Cornélio: só as esmolas, as orações, está chegando diante de Deus. Deus está vendo. Então você dizer que o homem não vale nada, não, irmão. Vale tanto que Deus ama e enviou seu Filho, irmão, por todos. E pelo mundo, né? E diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você está vendo qual é o objetivo de Jesus? Como é que eu posso, diante de um texto desse, dizer que Deus separou alguns para ser condenados? O texto diz claramente: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E esse mundo aqui, irmão, não está se falando da terra, esse negócio está falando dos habitantes, pessoas, seres humanos. Não está falando do cosmos, não. Seres humanos, condenar o ser humano. Deus está falando que o objetivo de Deus não é condenar o ser humano. O objetivo de Deus não é te condenar. Entenda isso. E não está falando aqui de um grupo exclusivo, não. A totalidade do ser humano. Porque existe um grupo exclusivo que vai ser salvo, existe um grupo exclusivo que vai ser condenado. Talvez o grupo exclusivo que vai ser condenado seja muito maior do que o grupo que vai ser salvo. Dizem. Eu creio assim. Eu creio que essa oferta de Deus é para a totalidade da humanidade, ainda que muitos não aceitem, ainda que muitos rejeitem. Mas essa oferta pertence a todos. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens. A todos. A todos. O pior pecador, o mais miserável, o pior assassino, o pior bandido. A graça de Deus foi manifestada para ele. Com a condicional que se ele realmente crê em Deus e renunciar àquilo, ele será salvo. Não é um grupo especial, pré-programado, para uma salvação especial, um povo particular. Não enviou Jesus para isso, não, gente. Porque o que diz é isso: Jesus veio morrer por um povo eleito. Um povo que já está salvo antes da fundação do universo. Já está salvo esse povo. Jesus só veio morrer por ele. Eu não sei que se Jesus não viesse, estava salvo? Estava. Porque quem elegeu foi a soberania de Deus. Fica claro que Deus, ele não tem nenhum propósito em seu coração em condenar o ser humano. Entenda isso. Deus não tem propósito em condenar a sua vida. Tem pessoas que acham que Deus a odeia, que Deus quer condená-la, que Deus está sempre reprovando ela. Está enganado. Deus ama você, com todos os seus erros e seus pecados. O que Deus não ama é o que você faz. E o propósito de Deus é salvar você desse tipo de vida que você está levando. João fala lá, primeira epístola aos João, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos pecados, mas do mundo todo. Vocês entenderam? Ele não é só a propiciação pelos nossos pecados, os nossos crentes, mas do mundo todo. Jesus continua sendo a propiciação. Quando você é crente, você peca, você vai pedir perdão a quem? A Ele. Ele continua sendo. Entendeu? Até o último dia. Contanto que você se arrependa e confesse. Aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. A condenação do ser humano, meu irmão, ela vem pela rejeição. Aprenda isso. A condenação ao inferno de todo ser humano, ela vem pela rejeição.
Veja o que diz lá João 3,18. Quem crê nele não é julgado. O Evangelho. Ou melhor, condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Você está vendo por que vai ser condenado? Não está dizendo que vai ser condenado por uma condenação já prevista lá embaixo e determinada por Deus. Está dizendo que aquele que rejeita a Cristo, essa é a condenação. E o que é rejeitar, irmão, não é simplesmente dizer, eu não quero Cristo. É não se importar. Não, eu estou aí. Não se importa. É um tipo de rejeição. Se ele é o único meio de ser salvo, irmãos, então, logicamente, se a pessoa rejeita, ela está perdida. É por isso que diz, já está condenada. Na sua Bíblia diz assim, está julgado, mas não é isso não, viu? A palavra certa é condenada. Por que a pessoa está condenada? Ela está viva, está condenada? Sim. Porque se ela morrer daquele jeito, está mostrando que ela está, só fechou, só a condenação. Fechou. Enquanto ela estiver viva, ela tem esperança. Mas está condenada. Mas tem uma esperança, se ela mudar a sua posição. Aquele que confia no Filho unigênito do Pai e o tem como Salvador, não é julgado, porque ele foi salvo. Quando ele o quê? Acreditou. Quando ele creu. Quando ele creu, irmão. Quando ele acreditou em Cristo. Do contrário, aquele que não crê, que rejeita o Filho de Deus, ele já está condenado, porque a condenação consiste na rejeição do Filho de Deus. O que eu quero falar é que a condenação ela não é programada. Porque se a condenação fosse programada, lá na eternidade passada, determinada, nome de determinismo, né? Eu estou pregando aqui esses dias. Se ela já fosse lá, não rejeitar, não adiantaria nada. O que foi feito já foi feito lá atrás. O futuro conta? Não. Imagine que se você pegasse num campo de futebol uma bola, e essa bola, dentro dela, tem um controle remoto, que vai receber sinais de outro controle. E nesse controle aqui eu já peguei a bola, programei para entrar na trave, fazer o gol. Aí o cara que chutou a bola, aí muito feio, bateu a cabeça, mas a bola está programada para entrar aqui no gol. Por mais que você chute para um lado e para o outro, ela vai entrar no gol. Porque ela está programada para entrar no gol. E não vai ter como impedir isso. Mesmo que você pode falar, voltar, vai entrar no gol. Porque ela está isso é determinismo. Imagine que você fosse essa bola e Deus determinasse você para ir para o inferno. Como é que você ia escapar do inferno? Nunca. Se você fosse bonzinho, um dia cheirosinho, tomasse seu banho. Ô, Jesus, estou bonzinho aqui, Jesus. Não adianta. Tem nada a ver. Determinismo. Então a condenação é esta, irmão. É rejeitar o Filho de Deus. Jesus fala, olha o que Jesus diz, olha. E a vida eterna é esta, ó Pai, que creia em Ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Aí você pode ver que a questão da vida eterna é o quê? Crer em Deus e em Jesus. É isso. Porque quem crê em Deus e crê em Jesus rejeita o mundo. Porque Deus traz uma nova opção de vida para você. E quem crê em Cristo verdadeiramente, gente, rejeita o mundo. Não tem prazer no mundo.
Não tem prazer no pecado. Porque ele sabe que Cristo tem excelente, é o melhor, é o maravilhoso. Ele não troca. E a incredulidade, no caso, quando ele rejeita esse espírito de incredulidade, ele expõe ao homem ao julgamento. A incredulidade expõe o homem ao julgamento. Como assim? Olha o exemplo de Adão e Eva. Eles não creram no que Deus falou e foram expostos ao julgamento depois da queda, não foi? O homem perdeu a vida eterna, os dois. A morte passou a ter poder sobre eles dois, não só a morte espiritual, como a morte física. Não foi assim? Ia trabalhar, ganhar o pão com o suor do rosto, quer dizer, o homem deixou de ser um ser invulnerável, um tipo de um super-homem. O homem passar a cansar, ia envelhecer, ia morrer. Aquilo foi o julgamento. O que levou o homem a ser julgado? A incredulidade por rejeitar o que Deus falou. Rejeitou, não acreditou e foram julgados. É o caso. Julgamento é este, entendeu? O que é a vida eterna? Que crente comunica com Deus verdadeiro é Jesus Cristo que tu enviaste. Isso é a vida eterna. O julgamento de Deus está para aqueles que rejeitam a obra da cruz, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Entenda isso. O julgamento de Deus é para aqueles que rejeitaram a cruz. Quando eu falo rejeitar a cruz, rejeitaram a obra da cruz. A obra redentora. Eles não se importaram. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Sim, e aí? Que livro é esse? Está lá no Apocalipse. O que é que diz a Bíblia? Olhe bem. E todos que não foram achados seus nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Entenda o texto. Todas as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O que é que faz com que uma pessoa escrito no livro da vida? Jesus disse. Os discípulos foram trabalhar, não foi? Quando estavam voltando do trabalho, da missão dos discípulos, voltaram alegres, felizes, não foi? E dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome até os espíritos imundos se submetem. Jesus disse, vocês estão alegres com esse negócio aí? Com essa coisa? Quem é, rapaz? Olha, alegre-se muito mais pelo vosso nome está escrito no livro da vida. E o que faz com que o nome da pessoa esteja escrito no livro da vida? Obediência a Deus. Jesus Cristo na vida dele. A única pessoa que pode escrever o teu nome da vida hoje, na nova aliança, é o Senhor Jesus. Você, quando aceita Jesus como Salvador, você é contado como filho de Deus. Já viu escrito isso? João, capítulo 1. E a todos quantos receberam deles o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. A saber, aqueles que creram no seu nome. Queiram. O nome foi escrito. Por que foi escrito, bicho? Quando minha filha nasceu, Emily, peguei o documento dela de nascimento. Aí fui lá no saque do Shopping Bar, registrar ela. E quando você registra o nome da pessoa, no cartório lá direitinho, a pessoa passa a fazer parte da população, deixa ser indigente, tem um nome ali e passa a gozar dos privilégios da sociedade organizada. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, sabe o que acontece? Deus escreve o nome dela no livro da vida e ela passa a ter os privilégios dessa sociedade de Deus aqui na terra da sua igreja, dos privilégios da igreja. Coisa maravilhosa, né? Coisa boa, Jesus, aleluia. É, meu irmão. A Bíblia diz que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más.
Esse versículo define a natureza do julgamento de Deus. Sabe por quê, irmão? Um espírito contrário forma-se no coração do homem que rejeita a Deus. Estar na luz para ele é um problema. Isso é o coração do homem. O julgamento começa aí, quando ele começa a rejeitar a Deus. E isso é voluntário, irmão. O homem tem livre-arbítrio. Aprenda isso. Você decide. E não é um programa de televisão. Isso é uma realidade dos céus. Você decide. Jesus diz: quem quiser, venha a mim e beba da água da vida. Quem quiser. Jesus nunca falaria algo dessa natureza se você tivesse programado para ir para o inferno, porque não teria lógica. Porque se alguém tivesse programado para não ir, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ir. Porque a soberania de Deus não permitiria que ele fosse. Mesmo que ele tivesse a maior sede, o maior desejo. Aqui para nós isso é um entrave, é um conflito interno do homem. Eu quero ser salvo, mas não posso, que estou predestinado para... É um conflito. Então, quem quiser, se você quiser, Deus está com as portas abertas, esperando você para receber. Amém? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Dos homens. Não é de um grupo especial. Predestinado é um grupo especial, tanto para a perdição como para a salvação. Então a Bíblia está abrangendo luz dos homens. Homens, Deus não diz quem, a quem. Somos nós. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, ser humano, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, quer dizer, o homem, a humanidade, mas para que o homem, o mundo, fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Aleluia. Aleluia. Porque a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que orar para o Filho, não é um grupo especial, todo aquele, quem? Não sei. Pode ser você, eu, nós, todo aquele que pela fé olhou para Jesus, viu Jesus, eu te aceito como Salvador, Jesus. Meu irmão, olha, ninguém tira isso do meu coração. Ninguém. A convicção que eu tenho no Deus que eu sirvo, de uma salvação universal para todo aquele que crê, ninguém tira isso do meu coração. Eu não posso crer. E uma profissão de fé que te lance dúvida no coração, como te lança dúvida. Se você é predestinado, só quem sabe disso é Deus. Entenda isso. Só Ele sabe. Só Ele. Porque toda a convicção que você tiver na sua vida pode ser um engano. Um engano do... E aí você vive em conflito. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho.
Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Entende o que eu estou falando aqui? Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Que testemunho é esse? Vamos ver? Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está no seu Filho. Esse é o testemunho. Que Deus, Ele nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está em Jesus Cristo. Pastor, existe predestinação? Existe em Cristo Jesus, está vendo aqui? Fora dele não tem predestinação. Está escrito, basta estudar, ele está aqui, ó. Aí, quando a gente pega a cabeça, fica alienado a certas coisas, não consegue. Por mais que você diga, eu sou o escolhido, você não tem certeza. Não tem como. E essa vida eterna está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Entendeu? Quem tem um filho? Quem está dizendo, irmão, aí? Está claro? Não está dizendo quem tem o nome escrito lá, quem foi escolhido tem a vida. Não está dizendo isso. Está dizendo quem tem o filho. Você recebe, quem é que tem um filho? Vai para João, capítulo 3, capítulo 2, você vai ver, capítulo 3 de João, capítulo 4, você vai vendo lá. Capítulo 1 de João. Está falando todo dia, direitinho. Você quem é que tem um filho? Você aceitou Jesus como Salvador um dia? Aceitei. Está seguindo Jesus? Estou buscando. Então, acabou, é isso que está dizendo. A vida é uma coisa simples, irmão. A vida eterna é que crê no único Deus, a Jesus Cristo que tu enviaste. Acabou. E a condenação? A condenação é aquela, os homens que não foram escritos no livro da vida, os que rejeitaram Jesus. Lago de fogo. E você vê que o lago de fogo, olhe bem, por quê? Se você fosse predestinado, determinado, lago de fogo, essa pregação pode dar uma manga, viu? Se você fosse determinado, escolhido para o lago de fogo, Deus diria assim no juízo final: e todos aqueles que não são, os nomes não estão escritos no livro da vida, e que foram predestinados para o lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos, entendeu? Mas diz assim, ó, mas todos aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida, irão para o lago de fogo. Agora, olha a palavra de Deus, preparado para o diabo e seus anjos. Você não é diabo nem anjo. Você é ser humano. Então, o lago de fogo não foi preparado para uma classe predestinada a ser condenada. Foi preparado para uma classe de seres espirituais como Satanás, demônios e anjos que se rebelaram contra Deus. Para eles. Sim, bicho, por que o homem vai para lá? Tu não insistiu em obedecer o diabo, então vai ficar com ele. Essa é a tônica de Deus. Você não quis servir todo o tempo, não fez a vontade do diabo todo o tempo, não quis desprezando Deus, rejeitando Deus, então vai ficar agora com quem você todo o tempo ouviu e obedeceu, fazendo o que o diabo gosta. Vai ficar com ele lá também. É por isso que vai. O pai da mentira, o pai do pecado, o pai da prostituição, o pai do adultério, o pai da bebedice, o pai de tudo que não presta. Não viveu assim? Vai ficar com ele. Difícil, né? Aí fala, o texto diz assim: escrevo-vos estas coisas, isso é João, viu? Escrevo-vos
essas coisas a vocês que crê no nome de Jesus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Há alguma dúvida? João não está falando, ele quer que você saiba, ele quer que você tenha certeza que você tem a vida eterna, por você crer em Jesus, por você ter recebido Jesus. Então tira essas caraminholas da sua cabeça. Eu sou salvo ou não sou salvo? Não sei, não tenho certeza não. Para com isso. Deus não te fez para andar em conflito. Você não veio servir para andar em conflito, em dilema. Viu? A Bíblia diz que confusão não é de Deus. Confusão não. A Bíblia diz, quem crê nele não é confundido, irmão. Quem crê não é confundido, não anda em confusão, não anda em conflito, não anda em paranoia. Será que é ou não é? Será que sou ou não sou? Confiança em Deus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe gloriosa e poderosamente. Abençoe a sua vida, que você que está assistindo aí, viu? Amém? Um beijo no seu coração. Glória a Deus.